Damos início a mais um programa Anatomia do Poder. Todas as semanas procuramos examinar o que é o poder público, privado, por dentro e por fora. Hoje temos como convidado o Dr. Adolfo Braga Neto, especialista em mediação e arbitragem. Nós estamos entrando no Brasil com um pouco de atraso, que outros países já têm a adoção da mediação e da arbitragem há décadas, praticamente desde a lei do Marco Maciel, quando saímos de um dispositivo teórico no Código de Processo Civil para uma lei específica e hoje, com 20 e poucos anos dessa legislação no Brasil. Cada vez mais nós precisamos perceber a importância da arbitragem, da mediação e da arbitragem, porque num país que tem 200 milhões de habitantes e que se dizia há 3 ou 4 anos atrás que tínhamos 100 milhões de processos, eles fizeram uma readaptação, um recálculo dizendo que não chegam a ser 100 milhões de processos, seriam em torno de 80 milhões de processos, o que não deixa de ser algo escandaloso. Estaríamos com um pouco mais de um processo para cada 2 e poucos habitantes do Brasil, demonstra a importância do Instituto. E é sobre a arbitragem que vamos conversar com o Dr. Adolfo Braga Neto, que é um especialista na matéria, com cursos, professor da matéria, e vai mostrar ao telespectador um pouco o que representa esses novos caminhos de solução de conflitos, principalmente na área do direito privado, embora estejamos discutindo há um dispositivo no Código Tributário Nacional sobre essa possibilidade no direito tributário, também em relação ao direito público, mas fundamentalmente nas relações privadas, o que é a mediação e a arbitragem. Eu falo com muita tranquilidade, porque eu presido a FEComércio Arbitral. Temos um conselho relevante, embora seja uma presidência em que, de rigor, nós, ao escolhermos os árbitros para ou a mediação, ou, o próprio processo de arbitragem, nós temos uma equipe de especialistas que são aquelas que tocam. É a instituição que eu presido, a FEComércio Arbitral, para os 156 sindicatos que temos dentro da FEComércio no estado de São Paulo. Doutor Adolfo, é com muita alegria que eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso telespectador um pouco o que é a lei da mediação e arbitragem, o que representa a mediação como etapa preliminar e, no eventual fracasso da mediação, o papel da arbitragem, quando já se opta de início para ir para uma arbitragem sem necessidade da mediação. Queria que o telespectador, pela sua boca, compreendesse bem o que são esses 2 relevantes institutos do direito no Brasil. Perfeito. Muito obrigado, professor. Obrigado pelo convite. É um grande prazer estar aqui com o professor e estar com nesse programa. Acho que quando falamos de mediação ou de arbitragem, acho que a gente remete ao conceito de acesso à justiça, né? E acho que hoje, em 2017, ao se falar em acesso à justiça, nós estamos falando do acesso ao que as pessoas consideram como justiça para ela. E acho que se superou um pouquinho a discussão, acho que estamos num momento de evolução da nossa sociedade, acho que superou um pouquinho a discussão que era na época da Constituinte em 88. Ao se falar no acesso à justiça na Constituinte, em 1988, acho que se falava na possibilidade de ampliar a possibilidade de o judiciário ter outros, e as pessoas olhavam o acesso à justiça como acesso ao judiciário. Hoje, a partir da existência de instrumentos jurídicos que dão, vamos dizer assim, total segurança jurídica, tanto para o Instituto da mediação quanto da arbitragem, como o senhor bem colocou, acho que nós estamos falando do acesso à justiça de uma maneira ampla.
E a leitura não é somente o acesso ao poder judiciário, é o acesso também à possibilidade de ter procedimentos ou processos no qual as pessoas optam por um caminho mais da iniciativa privada, podemos dizer, no qual elas vão também ter a possibilidade da justiça. Então aí a gente podemos, vamos dizer assim, equalizar e colocar no mesmo patamar a possibilidade de resolução de conflito não somente pelo Poder Judiciário. Hoje também temos pela mediação, também temos pela arbitragem. Acho que é importante marcar que são institutos, a mediação e a arbitragem, são institutos que vieram aqui para o Brasil mais ou menos no mesmo momento, né? Porque a arbitragem ela se tornou mais acessível a partir da lei de 96, como o senhor bem colocou, e que tirou aqueles obstáculos que dificultavam a utilização e criavam insegurança jurídica. E a mediação veio nessa mesma época de maneira totalmente informal, estou falando década de 90, né, no Brasil. E veio de maneira informal e a lei, que é, vamos dizer assim, que deu a resposta de segurança jurídica melhor para o cidadão, veio em 2015. Então estamos falando de instrumentos bem recentes, né? Acho que hoje, se falar de arbitragem, estamos falando de um instituto já consolidado. Tanto é que nós tivemos, em 2015, a reforma da lei de arbitragem. Muitos arbitralistas, acho que o senhor deve ter acompanhado essa discussão, na época não viam a necessidade da reforma, porque falavam claramente, não se mexe no time que está ganhando, né? Claro. Mas eu acho que ela trouxe alguns benefícios. Um deles foi justamente tornar superada a discussão da utilização da arbitragem na área pública, com entes públicos que envolvam questões contratuais e tudo mais. E, por outro lado, a própria mediação, acho que ela teve uma história um pouquinho diferente com relação à arbitragem. A mediação ela foi, aos poucos, sendo incluída no nosso dia a dia. Então, eu particularmente me lembro, e isso consta até de um livro recente que publiquei, ela, na verdade, por força de estar sendo praticada de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais informal, porque a base é contratual, né? Estava se construindo uma lógica no sentido dela ser utilizada a partir da prática, coisa que e na prática que ela foi inspirada. E a lei, na verdade, veio a sedimentar o que já existia na prática. Então, a mediação hoje tem uma visibilidade muito grande no contexto judicial, porque ela foi incluída justamente como prática por vários juízes, de maneira informal. O próprio Conselho Nacional de Justiça, como uma tentativa de torná-la mais, não digo uniforme, mas tornar um padrão mínimo em todos os estados brasileiros, em 2010 já iniciou uma política pública através de uma resolução no qual promovia a utilização da mediação num parâmetro mínimo. Então, em 2010 a gente tinha uma política pública adotada pelo Conselho Nacional de Justiça baseado no instituto que não era jurídico, vamos dizer assim. Então, tudo isso foi construção e conquistas da própria sociedade brasileira, penso eu. E com isso acho que nós temos histórias distintas, mas acho que é importante marcar, quando se fala em mediação ou se fala em arbitragem, se fala da possibilidade de construção de soluções dos conflitos, seja pela arbitragem com um terceiro que decide, né, a existência de um terceiro, e pela mediação um terceiro que facilita o diálogo, e quem decide são as próprias pessoas. Não, eu estou convencido de que nós entramos com atraso. Por exemplo, na FEComércio Arbitral, nós temos 5 entidades que constituem a FEComércio Arbitral. A primeira é a mais antiga das instituições de arbitragem da França, de 1927. Depois é que veio a Câmara de Comércio da França e tal, mas a mais antiga é exatamente a nossa instituição, Câmara de Arbitragem,
A Ordem, o SEBRAE, a FEComércio e a Ação Comercial formam o FEComércio Arbitral, que eu presido. E realmente nós estamos evoluindo rapidamente. Nós vamos conversar um pouco no segundo bloco sobre alguns problemas que eu vejo no momento que a lei de 2015 admite a entrada no direito público e a dificuldade, e o Código Tributário Nacional dos artigos 170, 172 já admitiam, em função do ato vinculado e as dificuldades, os receios que as autoridades têm, isso nós vamos debater no segundo tempo, mas eu acho que no campo do direito privado, no campo do direito de família, entende? No campo em que nós temos a possibilidade de as partes chegarem a um acordo, que as relações são de coordenação e não de subordinação, evidentemente o que nós abreviamos desse campo, no campo trabalhista, são campos em que efetivamente nós destravamos o Poder Judiciário, nós deixamos de entulhar o Poder Judiciário com processos através da arbitragem, e é isso que exige também árbitros competentes e instituições, mas a própria depuração das instituições de arbitragem, ela se faz pela prática. Quer dizer, há instituições, por exemplo, a Câmara Brasil-Canadá, é a mais antiga que eu conheço em São Paulo, e ela tem uma respeitabilidade decorrente exatamente da sua qualidade. Vamos conversar, entretanto, isso no segundo bloco.